eu queria também que vocês pudessem nos passar uma mensagem em relação ao Outubro Rosa, só para vocês entenderem. Muita gente já critica, porque é rosa. Por outro lado, o Outubro Rosa, eu falei inclusive no começo do vídeo, na apresentação, tem um histórico, né? São duas irmãs, uma irmã faleceu de câncer do seio em 80 e a Susan, a Nancy, resolveu tocar para frente um projeto, isso está bem explicado lá, e que acabou aflorando no Outubro Rosa. E é rosa porque a Susan gostava da cor de rosa. Então a Nancy, cumprindo a promessa para a irmã de que tocaria o projeto, utilizou a cor favorita da irmã. Então, só para deixar claro, para que as pessoas depois não critiquem, porque rosa, porque não pode ser azul, porque não pode ser verde. Gente, todas essas coisas são bonitas, mas tem uma explicação para que as pessoas entendam. E as nossas rosas adotaram a cor por ser o Outubro Rosa. E Outubro Rosa é o ano todo. Quando a gente fala em Outubro Rosa, é o mês em que a gente intensifica o esclarecimento, a orientação, né? Mas é o ano todo, né? A mulher ela tem que estar consciente o ano todo. Então, pegando esse gancho, eu peço para que as duas profissionais deem os seus conselhos, o que vocês podem passar para a gente como mensagem. Sim, Então, fundamental, Bernardino, essa questão da detecção precoce do câncer de mama. Então, fundamental a mamografia e ultrassom de mamas a partir dos 40 anos de idade. Também seguir com o autoexame, o ideal sempre depois, logo depois que a menstruação passou, realizar esse autoexame Olha com só, dica frequência importante isso, periódica hein? e realizar o ponto fundamental da detecção precoce é a realização da mamografia e da ultrassonografia das mamas. A maior parte dos casos é detectada por esses exames. A maior parte dos casos é assintomática. Então, não é detectada nenhuma alteração e essa suspeita é evidenciada nos exames. Então, muito importante essa questão. E a gente precisa reforçar, a gente tem tantos cânceres que a gente não consegue, que não tem exame de rastreio para fazer essa detecção precoce. Quando a gente tem, então os que a gente tem que fazer fielmente, e é fundamental, porque muda totalmente o prognóstico, tá? Então, essa detecção na fase precoce. A partir de É que muito idade você importante. orienta isso? 40 anos e, sim. se tiver histórico familiar, então, Até. alguma predisposição genética tem que começar ainda mais precoce, Uhum. mais precocemente, tá? Tá ok. Eu acho que também é importante no Outubro Rosa você ter o mês, tudo, chamar a atenção também das pessoas, estar sempre lembrando, eu sei que é o ano todo, mas é um mês muito importante para essa conscientização e sensibilização da população como um todo, do autocuidado, né? Porque mesmo que você não tenha histórico na família, todo mundo fica sensibilizado, todo mundo lembra do autocuidado, do quão importante é. Então, essa mensagem e ter esse mês reservado, assim como a gente tem também o Novembro Azul para o câncer de próstata, né? A gente sempre ter para realmente lembrar as pessoas da importância da prevenção, da importância de fazer check-ups periódicos, né? E isso é fundamental. Eu acho por isso que o Outubro Rosa é um mês tão importante, que significa tanto para nós, né? E já que a gente trabalha com essa população e dessas mulheres. Se você me permitir, eu gostaria até de contar que na pandemia, quando a gente não pôde mais remar, porque fechou tudo, a gente teve, por exemplo, dentre as nossas mulheres, nós fizemos uma pesquisa, né, com elas, porque a gente notou que a gente tentava estimular elas a fazerem exercício em casa, e daí a gente fez uma pesquisa de tipo survey, né, que a gente começou a perguntar para elas se elas estavam fazendo exercício, o que elas estavam fazendo, tal, fazer uma pesquisa, e daí nós observamos que elas pararam de fazer 90% das mulheres pararam de fazer exercício, diminuíram muito,
e elas ganharam massa corpórea entre 1 e 15 quilos em 6 meses, nos primeiros 6 meses de pandemia, que foi a coleta de dados que a gente fez em 2020. Então, chamando a atenção do quanto que é importante, né, que foi importante na pandemia, a gente também iniciar um programa online que a gente chama hoje, a gente chamava de Remama On na pandemia, e hoje a gente chama de Oncofit, que é manter-se ativa, mesmo com condicionamento físico à distância, para a gente tentar sempre manter essas mulheres exercitadas, porque a gente vai estar combatendo 2 fatores de risco muito importantes, por exemplo, para a recidiva de câncer ou para doenças cardiovasculares, que é a inatividade física e o ganho de massa ponderal, obesidade. Tá? Então, a importância de se manter ativo. E hoje a gente tem o Remama na Raia, e a gente tem o Oncofit online completamente de graça para elas, também com alunos, para que aquelas que não podem remar, ou moram em outra cidade, ou que não tem como, para pelo menos online, elas conseguirem também fazer atividade física. Então, exercício, né, orientado. Então, a Cristina trouxe, chamou a atenção da importância de se fazer exercício aqui no Brasil também, com membros superiores, e hoje em dia nós também temos condicionamentos físicos remotos, né, para poder também atender a população um pouco mais à distância, tá bom? Uma questão importante, Bernardino, nessa questão do Outubro Rosa é também a questão da prevenção. Então, a gente sabe que tem fatores de risco importantes para câncer de mama. Então, um deles é o sedentarismo. Então, o exercício físico regular ajuda a prevenir 13 cânceres. A lista é grande, 13 cânceres, um deles, câncer de mama. Perfeito. E, além de prevenir a recorrência, além da questão do tabagismo, do etilismo, da obesidade, do histórico familiar, do uso prolongado de anticoncepcionais orais, da nuliparidade, da pouca gestação. A gente está numa era que as mulheres têm menos gestações, têm mais exposição hormonal. Então, muito importante chamar atenção também para esses fatores de risco. Ótimo, muito bem lembrado, Cristina, muito bem lembrado. E também, repetindo, né, os homens também têm. O que você recomendaria para os homens? É 1% da população, mas tem. Homens também têm câncer de mama. E aí, como é que você poderia, de alguma maneira, orientar o pessoal que está nos assistindo? Enfim, se tem algum cuidado a mais ou se tem algum sinal de alerta? Porque eu sei que na adolescência tem a ginecomastia, que é naquela transição adolescência-adulto, né? Mas para o homem já adulto, já o homem que, enfim... Como é que você poderia orientar? Então, ficar atento a qualquer alteração local. Então, por exemplo, alteração da pele, alteração cutânea, não só palpação de nódulos, mas também alteração cutânea. A pele pode ficar com aspecto de casca de laranja, por exemplo, inversão de mamilo, saída de secreção do mamilo. Sobretudo, se tiver algum histórico também familiar, ficar atento, mas também como não existem os exames de rastreio, os homens não realizam, né, exames periódicos, então eles têm que ficar atentos ao autoexame. Então, palpar durante o banho, por exemplo, e aí, além da palpação, então ficar atento a essas alterações locais e essa questão de alteração mamilar, são as alterações mais frequentes. Não fazer exercício, não fumar e tudo assim. Isso é fundamental e é bacana a gente repetir para você ver como é importante todas as recomendações nas várias especialidades e nos vários programas que nós já fizemos aqui.